Olá a todos. Vamos gravar aqui mais algumas aulas de processos estocásticos e agora eu vou dar continuidade ao item 1.2. Nos vídeos anteriores, nós falamos sobre um exemplo, falamos sobre variáveis aleatórias bidimensionais e a explicação foi todinha em torno de um exemplo. Tá? E eu espero que tenha sido útil para vocês relembrarem os significados das coisas. Muito mais do que saber calcular aquilo tudo lá, a minha intenção é que vocês lembrassem dos conceitos e como funciona a dinâmica de uma variável bidimensional. O que é importante entender é que uma variável bidimensional ela já é um vetor aleatório, só que ela é um vetor de dois elementos. Então, hoje a gente vai pegar e generalizar esses conceitos de vetores aleatórios, de entender a ideia geral de vetor aleatório, e isso vai ser muito útil para a gente já entender o que é um processo estocástico. Vale já de cara dizer que um vetor aleatório não é a mesma coisa que um processo estocástico, mas já ajuda a entender. Então, para começar a discutir o assunto, bora ver aqui do conceito, né? O que é um vetor de variáveis aleatórias? É isso que ele é. A gente chama de vetor aleatório, mas ele é um vetor de variáveis aleatórias. Então, um vetor de variáveis aleatórias é um vetor, tal como vocês viram em álgebra linear. Vale, que eu sempre digo, a álgebra linear é uma matéria fundamental dentro da área de estatística, dentro da área de ciência de dados. Você tem que ser muito bom de álgebra linear. Então, o vetor aleatório é um vetor. Vocês lembram, né? Um vetor é uma matriz de uma linha ou de uma coluna. No geral, em termos de implementação técnica, a gente representa como coluna. É meio que um padrão. Entrou aí um conjunto de dados e eles são um vetor, eu coloco normalmente em vetor coluna. Isso facilita muito padronizar isso na hora de implementar a análise dos dados. Então, um vetor de variáveis aleatórias, ele é um elemento com n dimensões. Quando eu digo n dimensões, o que é que vocês têm que lembrar lá de álgebra linear? Cada ponto, cada valor que você põe num vetor, ele gera uma nova dimensão. Então, por exemplo, eu tenho um par ordenado. Um par ordenado são dois, né? É um par. São dois números dentro de um. Aquilo é um vetor. E um vetor com dois elementos, ele determina uma dimensão, um espaço bidimensional. Né? Eu preciso de um eixo x e um eixo y para poder representar um par ordenado. Se eu tenho três elementos num vetor, eu preciso de um espaço tridimensional para poder representar esse ponto com três coordenadas. Se eu tenho quatro elementos, eu preciso de um espaço de quatro dimensões. Então, o número de elementos no vetor define o número de dimensões. É por isso que muitas vezes o que determina o peso, a implementação que vai ter no computador é o número de elementos no vetor. Eu tenho uma série temporal com 100 números, com 100 amostras. Então, são 100 dimensões. Então, a álgebra linear que eu vou fazer é uma álgebra para 100 dimensões. Tem que estar em mente de vocês. Aí vocês lembram aí toda aquela complicação do cálculo matemático, dependendo do número de dimensões em álgebra linear. Eu começo com 4 dimensões, começa a complicar. Então, imagina que cada elemento num vetor determina uma nova dimensão. Tá? Isso é lá de álgebra linear. Então, dizer que um vetor tem 6 dimensões é a mesma coisa que dizer que esse vetor está representado num espaço vetorial de 6 dimensões. Tá? Estou falando isso é bem teórico, mas na verdade isso tem uma implicação computacional. Tá? Então, um vetor de variáveis aleatórias é um vetor de n dimensões, e aqui eu estou sendo genérico, né? Onde cada coordenada desse elemento, ou seja, desse vetor, é uma variável aleatória. Essa é a grande diferença dos vetores que a gente está estudando aqui para os vetores que a gente viu em álgebra linear. Lá em álgebra linear, num vetor, aquele número é aquele número. Aqui não. Aqui, cada coordenada do meu vetor aleatório é uma variável aleatória. Lembra do vídeo, se você não fixou bem, volta para o vídeo de variável aleatória. Uma variável aleatória, ela define um mecanismo. Ela não define um número. Uma variável aleatória não está vinculada a um número. Ela define, na verdade, um experimento. Então, eu digo, arremesso de moeda para cima. Isso é um experimento.
Não tem nada a ver com os resultados. Eu não estou dizendo, olha, na primeira deu cara, na segunda deu cura. Não. A variável aleatória, ela define o experimento e as possibilidades que eu tenho de resultado desse experimento. É isso que a variável aleatória faz. Quando eu executo uma variável aleatória, aí eu já não tenho a variável aleatória, eu já tenho uma realização da variável aleatória, tá? Que é o caso aqui, ó. Então, se eu tenho esse vetor de variáveis aleatórias, uma realização desse vetor é quando eu atribuo um valor para cada variável aleatória. Então, por exemplo, esse meu vetor aqui é o resultado dos exames, sei lá, eu tenho um setor de cardiologia no meu hospital. E eu quero fazer uma análise das pessoas que estão vindo, né? Eu quero pegar os dados. O que seria o resultado do meu experimento? Seria o resultado dos exames das pessoas que se consultam nesse hospital. Então, um vetor, digamos que tem, sei lá, 15 exames que a pessoa faça. Ela faz exame de sangue, de lá tira triglicerídeos, colesterol, do tipo não sei o que, tipo não sei o que. Cada um desses é um número. Ele vai dando número, número, número. E isso aqui, cada X desse aqui é uma categoria. Digamos que X1 é triglicerídeos, X2 colesterol bom, X3 e assim vai. Cada um é um índice específico no exame. Repara, triglicerídeo não está vinculado a um número. Triglicerídeo é uma categoria. Então, X1 é X1, é a variável aleatória. Quais são os resultados possíveis? É uma faixa de valores que pode dar. Então, dentro de uma faixa está bom, fora de uma faixa está boa, mas quais são os resultados? Qual é o meu espaço de estados? São todos os valores que podem ser atribuídos a triglicerídeos. O que é uma realização? Uma realização é quando um paciente vai lá. Então, fulano da Silva chegou no hospital, fez exame, e o resultado dos exames dele é uma realização. Lembra que a variável aleatória a gente define como letra maiúscula e as realizações, ou seja, os números, com letra minúscula. Quando eu vou representar várias realizações, além do subscrito, às vezes eu coloco um sobrescrito entre parênteses, só para não confundir com expoente, né? Aí, digamos que foi a fulana da Silva. Aí, o resultado dos exames dela é a segunda realização. Aí vai o Tiago Abelardo Santos, é a terceira realização. E assim vai até um N minúsculo de realizações. Nota que eu coloquei o número de... Esse N maiúsculo aqui é o número de dimensões do meu vetor, que no meu exemplo é o número de valores que os exames revelam. Tá? É o número de resultados dos exames. E o meu N minúsculo é o número de realizações, ou seja, o número de pessoas que fizeram exame. Quando eu estou analisando na escala do vetor aleatório, analisando distribuições, fazendo cálculo com esperança, eu estou no campo da probabilidade. Quando essas variáveis aleatórias ocorrem e realiza-se algumas realizações, aí eu passo para o campo da estatística, porque agora eu tenho números. Antes eu não tinha números, eu só podia lidar com probabilidade. Agora eu tenho números, então eu posso lidar com estatísticas, tá? Isso tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Então, o vetor são várias variáveis aleatórias. Se cada uma variável aleatória, cada uma vai ter suas caracterizações. Então, cada uma, digamos que eu pego aqui o x1, só o x1. Então, o x1 ele pode ter muitas realizações. Então, o x1 ele vai ter esperança, ele vai ter variância, tá? Isso para variável aleatória. Para os números, eu vou ter média, né? Que eu vou calcular com base nos valores. Para os números, eu vou ter variância, que eu vou calcular com base nos valores. Ou seja, eu vou ter estatísticas. Lembra? Probabilidade a priori é estatística a posteriori. Então, essa mesma variável aleatória vai ter uma distribuição de probabilidade. Então, cada variável aleatória vai ter suas características particulares. Isso é muito importante de entender. Então, cada uma delas pode ser caracterizada individualmente. E foi o que a gente aprendeu. Então, por exemplo, se eu quiser saber o vetor média ou o vetor esperança, ele é o equivalente à esperança do vetor, ou seja, a esperança do vetor de variáveis aleatórias, que é a mesma coisa
que um vetor das esperanças de cada variável. A esperança ela é uma caracterização de primeira ordem, ou seja, a esperança só me permite caracterizar uma variável de cada vez. Então, se eu faço um vetor de esperanças, é porque, na verdade, eu estou calculando a variável de uma variável aleatória. Estou calculando a esperança de uma variável aleatória. Eu não tenho como calcular a esperança de duas juntas. O que eu posso fazer é calcular a esperança de uma função de duas variáveis aleatórias. Por exemplo, a função do produto de duas variáveis aleatórias, a função, não, a esperança do produto, a esperança da soma, coisas assim. Mas eu não tenho a esperança de duas variáveis aleatórias. Eu tenho a esperança da função de duas variáveis aleatórias. Porque a esperança ela atua sobre uma variável, tá? Então, se eu olhar para uma variável aleatória, então eu tenho aqui a definição. Então, para o x1, a esperança de x1, se for discreta, é um somatório, se for contínua, é uma integral. Continua valendo, e o que vale aqui vale para todas as variáveis. Tem que ficar claro, gente. Esperança, ela é uma estatística de primeira ordem. Isso significa dizer que ela só pode ser aplicada sobre uma variável. Ela só poderá ser aplicada a mais de uma variável se eu tiver uma função de várias variáveis. Mas mesmo assim é uma variável só, porque a função é uma variável. Ou, se eu tiver os dados, eu posso fazer uma estatística. Nesse caso, eu tenho aqui a média aritmética das observações. Veja, muito claro isso. Aqui eu vou ter a média das observações. A esperança é sobre a distribuição de probabilidade ou a densidade de probabilidade. Tá? Assim como eu tenho a esperança, eu também posso fazer um vetor de variâncias. Tá? Aqui a gente vai representar a variância como var da variável, ou também pela letra sigma. Tá? O normal seria a gente representar sigmas de x1, mas o 1 ficaria muito pequenininho, então eu coloco logo sigma 1, tá? Para não confundir. Mas saibam que isso aqui é o sigma de x1. Aí eu estou representando como x1. E variância é sigma ao quadrado. Lembra que desvio padrão é a raiz quadrada da variância, portanto seria só sigma, né? Então a definição é a mesma, né? A variância de x1 seria a esperança de x1 menos a esperança de x1 ao quadrado, ou a esperança de x1 ao quadrado menos a esperança ao quadrado de x1. Essa é aquela famosa fórmula que todos vocês decoram, mas vocês deveriam saber deduzir. É a coisa mais fácil, né? É só pegar essa definição aqui e chegar aqui. Então, um vetor de variáveis aleatórias, para você fazer a variância dele, não existe a variância de um vetor de variáveis aleatórias. O que você tem são as variâncias de cada uma das variáveis que compõem ele. Então, se você pega aqui variância de um vetor de variáveis aleatórias, significa que eu estou pegando a variância de cada uma das variáveis aleatórias. Agora, uma outra coisa que a gente já começou a ver também nos vídeos anteriores. Se eu quiser saber se x1 influencia x2, aí beleza, aí eu tenho que apelar para uma caracterização de segunda ordem. Esperança e variância são caracterizações de primeira ordem. Por quê? Porque elas atuam sobre uma variável apenas. A covariância já me permite analisar duas variáveis ao mesmo tempo. Eu quero saber se duas variáveis têm relação uma com a outra, ou seja, se existe um grau de dependência. Uma coisa que é muito importante sobre a covariância é que ela determina o grau de dependência entre uma variável e outra, mas é o grau de dependência linear. Então, ela quer saber se existe alguma relação linear entre essas duas, ou seja, se é possível aproximar a relação das duas por uma reta, tá? Por uma função de reta. Então, nesse sentido, a covariância, isso é uma interpretação para a covariância. Outra interpretação para a covariância é que ele mede o quanto as duas variáveis variam em relação às suas próprias médias em conjunto. Porque, olha só, a covariância é a esperança do desvio da variável 1 com o desvio da variável 2. Olha, x1 menos a esperança, desvio da média, né? Aquele ponto menos a esperança. De x1 vezes x2 menos a esperança de x2. Ou seja,
ela, para avaliar a dependência entre duas variáveis, o que ela faz? Ela verifica o quanto as duas variam juntas e chegam no índice. Dessa equação, que é a definição, nós temos essa outra fórmula. Para você chegar nessa fórmula, é só deduzir, né? Eu pego a definição e chego aqui. Que é muito parecido com a variância, porque a variância ela mede a variabilidade de uma variável. A covariância mede a variabilidade de duas variáveis juntas. Tá? Então, a covariância ela é uma característica de segunda ordem. Ela caracteriza duas variáveis e somente duas variáveis. Tá? Então, essa aqui é a definição. E eu posso representar também por sigma, significado é parecido, só que ao invés de usar um índice, eu uso dois. Porque aí eu estou indicando a covariância entre que variável e qual variável. O certo seria colocar sigma de x1 e x2. Mas para ficar mais simples e vocês enxergarem melhor, eu vou colocar só 1 e 2. Tá? Então, a covariância entre x1 e x2. Uma coisa que é muito importante de entender é que a covariância ela mede o grau de dependência entre x1 e x2. Mas medir a dependência entre x1 e x2 é a mesma coisa que medir a dependência entre x2 e x1. Se eu meço daqui para... esse cara depende daquele lá. É a mesma coisa dizer que aquele cara depende desse. Então, em termos de variáveis, o grau de dependência... A palavra dependência significa relação. Tá? Então, elas são relacionadas. Então, se x1 é relacionado com x2, então x2 é relacionada com x1. Certo? E o número que representa isso é o mesmo. Tá? Então, quando eu calculo a covariância, eu estou medindo o grau de relação, tá, entre duas variáveis aleatórias. Nesse caso, eu peguei duas variáveis de dentro do meu vetor. Se eu tenho 10 variáveis no vetor, para caracterizá-lo por completo, eu vou ter que pegar um com 2, um com 3, um com 4, o 4 com 5, o 4 com 2 e assim por diante. Como a gente vai ver daqui a pouco. E se eu comparar o x1 com ele mesmo? O que significa uma comparação de uma variável aleatória com ela mesma? Porque comparar x1 com x2 significa, quando eu falo comparar, significa encontrar a relação. Né? E se eu quiser encontrar a relação de x1 com ele mesmo? Olha, essa relação tem que ser máxima. Então, porque afinal de contas, ninguém é mais parecido comigo do que eu. Tá? Então, a mesma coisa é a variável aleatória x1. Se eu quero comparar a variável aleatória x1, então, naturalmente, como é que seria? É só pegar essa fórmula aqui, gente. No lugar do x2, coloca x1. Olha o que vai acontecer. Se no lugar do x2 eu colocar x1, esses dois termos vão ficar iguais, eles vão ficar elevados ao quadrado. Então, basicamente, olha aqui, ó, x1 vezes x1 dá x ao quadrado, x1 e x1 dá e ao quadrado. O que é isso aqui? É a variância. Então, o maior valor que pode dar uma covariância é o da variância. A variância é o valor máximo da covariância. Então, toda covariância vai ser menor ou igual que a variância. Tá? Agora, se x1 e x2 são descorrelacionados, isso significa que a minha covariância é igual a zero. Ou seja, se a covariância é zero, eles são descorrelacionados. Lembra, se a covariância é igual a zero, eles são descorrelacionados. Isso não significa que eles são independentes ou que não existe alguma relação entre eles. Porque a covariância mede a correlação linear. Então, pode ser que exista algum outro tipo de correlação. Mas linear não é. Então, no geral, isso é o suficiente. No geral. Tá? Então, isso também significa dizer que a esperança de x1 vezes x2 é igual à esperança de x1 vezes a esperança de x2, para poder dar zero. Então, normalmente é isso que significa ser descorrelacionado. É o que eu falei agora. Se x1 e x2 são independentes, então, necessariamente, eles também são descorrelacionados. Porque se são duas variáveis aleatórias independentes, lembra, né? A distribuição conjunta é igual ao produto das marginais. E isso vem lá de teoria de Bayes. Se alguém tiver dúvida, eu posso mostrar aqui de onde é que vem. Então, se são independentes, elas necessariamente são descorrelacionadas. Agora, se elas são descorrelacionadas, isso não significa que elas sejam independentes. Pode ser que elas não sejam, pode ser que exista algum outro tipo de correlação. E isso porque a covariância mede a dependência linear entre duas variáveis. Aí nesse vídeo eu paro por aqui.
Na sequência, eu continuo falando de relações de segunda ordem.